A nossa mensagem hoje, o título dela é: Deus nos chama a ter paz com Ele em meio a um mundo de tribulações. Deus nos chama a ter paz com Ele em meio a um mundo de tribulações. Semana passada nós entendemos através da mensagem que nós estamos em uma missão que nos chama a testemunhar da luz. Testemunhar a respeito da luz que nos alcançou e que por isso essa luz nos transforma em luz através das nossas obras para o mundo. Somos missionários do Senhor. Onde quer que estejamos, somos chamados a testemunhar do amor de Deus por termos sido alcançados pelo Senhor. Mas é necessário nós entendermos que o nosso testemunho não é apenas um testemunho com boas ações, um testemunho com pregação e evangelismo, mas é principalmente o mais poderoso testemunho que nós podemos dar a esse mundo. É a esperança que nós temos por meio das nossas tribulações. Nós fomos grandemente abençoados. Talvez os irmãos não tiveram a oportunidade de conhecer o irmão Geraldo mais de perto. Nós fomos grandemente abençoados pela vida dele. Ele vinha sofrendo bastante. Ele vinha passando situações muito difíceis. Entrava no hospital, saía do hospital. E fomos então visitar o nosso irmão Stefânio e Renato, ficaram mais envolvidos, com a assistência da família. Mas assim, ele nos abençoou muito, porque mesmo em meio às dores, às circunstâncias difíceis, e tudo que ele vinha passando, em todos os âmbitos, tanto financeiro quanto de saúde, familiar, ele não deixava de sorrir e de dizer que Deus é bom. E sempre que a gente tinha a oportunidade de conversar com ele, ou de ele mandar mensagem para nós, ou coisas assim, era sempre a mensagem Deus é bom. Deus é bom. E ele deu esse testemunho muito forte para nós. E uma das coisas que tocou meu coração profundamente foi quando ele disse: pastor, eu quero que termine tudo isso para que eu possa estar com vocês na igreja. Eu tenho tanta saudade de cultuar. Ele sempre vinha para cá, ele sentava mais ou menos ali, por trás. E ele então havia decidido: olha, quando passar tudo isso eu quero ser membro da igreja, quero poder ajudar. Ele trabalhava com parte de som, ele até disse que queria fabricar umas caixas de som para a gente. Ele disse: eu tenho umas ideias de fabricar umas caixas para vocês e tal. Ele trabalhava com sonoplastia. E o que mais falou foi o testemunho dele mediante a dor e a aflição, e a dificuldade que ele vinha passando. E eu imagino que ele impactou fortemente a mãe dele. A mãe dele não conhece a Cristo, mas a mãe dele, diante de tudo isso, a mãe dele tomou a decisão de ofertar para a igreja. Mesmo tendo pouco, ela dizia: eu quero ofertar à igreja. E é óbvio que testemunhos assim, eles só são poderosos em virtude das tribulações. E nós muitas vezes achamos que Deus nos chamou para testemunhar somente na riqueza, no bem bom, naquela coisa da prosperidade, mas não é bem assim. Deus pode usar assim para testemunhar por meio dessas coisas. Mas Deus nos chamou não para testemunhar apenas em momentos oportunos, mas Ele nos chamou para testemunhar com toda a nossa existência. A nossa história, a nossa vida, ela existe para comunicar a graça de Deus. A graça que Ele derramou em nós. E a graça de usar nossas vidas para a glória dEle. A obra do Senhor em nós é muito mais profunda, meus irmãos, do que uma mera religião, do que um mero fim de semana. Uma das coisas que mais entristece meu coração é quando eu vejo que os irmãos, muitas vezes, alguns irmãos, tornam a igreja apenas mais uma das áreas que você frequenta. Eu vou para a academia, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu vou para a universidade e vou para a igreja. Ou seja, a igreja se torna apenas mais um dos elementos da tua agenda superlotada. E você não entende que é pela igreja que o Senhor derramou seu sangue. É pela igreja que Ele derramou o sangue. É pelo povo dEle que Ele sentiu dor naquela cruz.
Então a igreja não é uma programação do teu fim de semana. A igreja não é uma coisa da tua agenda. A igreja é o povo comprado do Senhor. E que você pertence a esse povo. Você frequenta um local que foi pago um preço de sangue muito alto para que esse local viesse a ter valor e viesse a existir. Então, a nossa vida não é uma mera religião, irmãos. A nossa vida, ela tem toda uma estrutura que visa mostrar quem Jesus é para o mundo, onde quer que nós estejamos. O que é que nós venhamos a fazer? A nossa vida é um chamado para mostrar Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele deu a vida dele para viver a minha morte. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então não ponha as coisas de Deus como mais uma das coisas da tua programação. Não faz isso. Não reduz o valor do sangue daquela cruz. Não dilua com os teus projetos pessoais, com os teus sonhos, com os teus desejos de grandeza. Porque entenda uma coisa, meu irmão. Certa vez eu vi uma frase de Spurgeon e me tocou profundamente. Ele disse que a coisa mais terrível de um homem é prosperar, viver uma prosperidade da qual não é propósito do Senhor. Ou seja, o maior sinal, eu não lembro muito bem a frase, me veio na cabeça, mas o maior sinal de que Deus abandonou alguém é essa pessoa prosperar longe dele. O maior sinal de que Deus abandonou alguém é essa pessoa prosperar longe do Senhor. Porque se eu pertenço a Ele, como um peixe vive fora d'água, como eu consigo viver longe do Senhor? Se eu pertenço a Ele, não há possibilidade de existir longe dEle. Então, não se engane, não se engane. Muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem evangélicos, são meros religiosos, onde nas suas agendas a igreja encontra de vez em quando um horário. São meros religiosos. Porque o próprio Jesus disse que nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. E é interessante que quando você depois pesquise, bota no Google assim, a vontade do Pai é esta. E aí você vai encontrar um texto que Jesus diz assim, a vontade do Pai é esta, que tu conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e aquele a quem enviaste. Essa é a vontade de Deus. Não é que você prospere, que você viaje muito, que você trabalhe muito, que você seja rico. Essa não é a vontade de Deus, meu irmão. A vontade de Deus é que você conheça Ele. Se aprofunde no conhecimento dEle. Se aprofunde no relacionamento com Ele. Essa é a vontade de Deus. E por isso a nossa mensagem ela vai ter como tema esse, Deus nos chama a ter paz com Ele em um mundo de tribulações. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 5. Introdução um pouquinho longa, mas faz parte. Você vai entender que tudo que eu falei agora, o texto já está dizendo para a gente. Romanos capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao 11, depois a gente começa a expor o texto. Diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, a primeira coisa que esse texto traz para nós é uma palavra que tem um significado teológico muito profundo. É a palavra, lá no capítulo 5, no verso 1, quando ele diz, justificados. O verso 1, ele nos dá a seguinte noção. A noção de que nós somos justificados pela fé, e essa justificação pela fé nos traz uma experiência de paz com Deus. E essa experiência de paz com Deus só é obtida mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, se nós hoje temos uma experiência de paz com Deus, estamos em paz com o Senhor, é porque nós estávamos em guerra com Ele por causa dos nossos pecados. Lá em Isaías capítulo 59, do verso 1 ao verso 3, nós temos exatamente a descrição dessa guerra que nós travamos com Deus. Isaías 59, do verso 1 ao 3, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão dele não está encolhida. A mão dele está estendida para salvar. E o texto continua dizendo: nem agravado, ou seja, doente o seu ouvido, para não ouvir. Ele está disposto a ouvir o teu clamor por salvação. As suas mãos não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados. Ele está com suas mãos estendidas, ele está com seus ouvidos atentos ao clamor por salvação de todo aquele que quer ser salvo. O verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões, as vossas maldades, as vossas escolhas pecaminosas, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto dele, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Deus criou um mundo para ser vivido para a glória dele. Ele criou um mundo para ser vivido sob as regras do Senhor. Ele nos criou para vivermos vidas que agradam ao Senhor, pois agradando ao Senhor somos felizes, somos satisfeitos nele. Mas o pecado deformou as nossas vontades, o pecado adoeceu o nosso coração, perverteu as nossas intenções e nos fez acreditar na mentira de que existe felicidade fora de Deus. Nós acreditamos que existe algo fora da vontade santa e bondosa do nosso Deus. Se Deus é absolutamente bom e perfeitamente santo, qualquer coisa que esteja fora de sua vontade não trará jamais satisfação profunda para a alma do homem. Crer que há satisfação fora do propósito divino, do projeto dele para você, crer que há alegria nisso, é mentira do seu coração. É crer no engano. É crer que a morte traz vida. É crer que o mal é bom.
é crer que o erro é o acerto. Mas o Senhor nos chama a vivermos na sua vontade, a provarmos do seu propósito, a nos alegrarmos no seu projeto, a nos contentarmos na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para nós. Então, as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam ouvir o teu clamor por santidade. Os ouvidos do Senhor não estão tapados que não possam ouvir você dizer: Senhor, salva-me de mim mesmo, dos meus enganos, dos meus pecados, dos meus desejos distorcidos. E então a nossa guerra é contra Deus. Porque nós estamos constantemente dizendo a Deus: não, a tua vontade não é boa, a tua vontade não é perfeita, a tua vontade não é agradável. E o Criador dizendo: não há felicidade fora de mim, não há satisfação longe de mim, não há alegria fora do meu propósito, só há morte, só há dor, só há destruição, só há angústia. E nós continuamos guerreando com Deus e dizendo: não acredito em você, não acredito na sua vontade, não acredito na sua palavra. Eu acredito no mundo, eu acredito na ciência, eu acredito na medicina, eu acredito na política, eu acredito no dinheiro, eu acredito nos prazeres humanos, eu acredito nessas coisas, mas na tua vontade não. E nós continuamos guerreando e lutando e brigando e negando o Senhor em nossos atos. E por isso então, meus irmãos, a única maneira de resolver esse problema, de ter paz em meio a essa guerra que angustia a tua alma. Você está angustiado, meu irmão? Se você não estiver angustiado por uma razão biológica, que é fruto de pecado também, porque Deus não criou o mundo para viver doente. Mas se você fez exames médicos e percebeu que está tudo ok, suas taxas estão normais, o seu organismo está ok, mas você continua angustiado, será que é porque você não continua buscando a alegria fora de Deus? Será que é porque você não continua achando que longe dele há felicidade plena? Há satisfação profunda fora do Senhor, e você continua dando murro em ponta de faca, e guerreando e brigando, e tentando e buscando onde não há água? Porque, meu irmão, se você é crente em Cristo Jesus, entenda que a paz entre você e o Senhor já foi comprada na cruz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que Paulo está dizendo aqui: justificados, tornado justos. Nós podemos ser tornados justos, meus irmãos, para achar paz com Deus. Se você continua em guerra com o Senhor, é porque talvez você não foi tornado justo. Entenda que existe uma diferença entre o esporte do pecado e o pecado como topada da vida cristã. Sabe aquele momento que você taca o dedo mindinho aqui numa parede? Tenho certeza que ninguém ama isso. Ninguém sai por aí dizendo: eu vou tacar, pá, eita que legal, é muito divertido isso. Tenho certeza que não é. Deixa eu dizer para você que essa topada na quina pelo dedo mindinho é o pecado na vida do cristão verdadeiro. Nós lutamos e tentamos, mas às vezes a gente vacila, porque, por exemplo, tem momentos em que lá em casa eu digo assim: não vou ligar aquela luz não, vou tentar ir no escuro. Eu tanta tapada, eu não podia ter ligado a luz? Foi burrice minha, não liguei. Isso é um pecado da vida do cristão. Deus diz: vai por aqui, o cara, não, acho que vai dar por aqui, mas pum, topada. Ai meu Deus, eu não quero isso na minha vida. Porque você está andando no escuro, meu irmão. Você foi comprado para andar na luz, então para de andar no escuro. Só que tem gente que não tem acesso ao interruptor. Tem gente que vive no escuro. Sabe por quê?
Porque continua em guerra com Deus. Porque não é cristão. Por isso que se você olhar, às vezes você vê a vida de uma pessoa, a pessoa se diz crente, se diz evangélico, frequenta uma igreja, mas o cara é desmantelado, tem vida dupla, vive no erro, vive tentando, vive angustiado, vive naquela coisa, você diz, oxe, que danado esse caba tem? Uma pessoa tão honesta, uma pessoa tão direita, uma pessoa tão... Porque ele continua em guerra. Ele está tentando fazer paz com Deus dentro da igreja, por atos religiosos, por obras, mas ele não vai conseguir, porque o texto diz para nós que nós somos tornados justos e temos paz com Deus mediante a fé. Mediante a fé, não é mediante as obras, é mediante a fé. Crer no que Deus faz, crer no que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Nós somos tornados justos para ter paz, porque enquanto somos injustos, temos guerra. Isaías 53, versos 5 a 6 diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Ele entrou em guerra para que eu tenha paz. Então não faz sentido eu transformar minha paz em guerra por causa do meu pecado, se eu já fui alcançado pelo Senhor. Não faz sentido eu viver em guerra com Deus, que já fez paz comigo, que já enviou o necessário para que eu tenha paz com Ele. E por que então eu vivo assim? Porque talvez a minha fé não se submeteu da maneira suficiente à verdade de que não há absolutamente nada de alegria fora de Deus. E que por isso Jesus veio ao mundo, para derramar o seu sangue, para ter poder, para demonstrar o seu poder, para salvar a minha alma da ira divina. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pela vida dele, eu sou sarado, porque a minha injustiça ele assumiu, e a sua justiça ele me deu. Eu sou injusto e ele é justo. Eu sou pecador e ele é santo. Mas ele entregou a vida dele para que eu viva a justiça dele. E ele assumiu a minha injustiça na cruz do Calvário. E eu preciso crer que o sangue que foi derramado para que eu achasse paz. E somente no sangue há poder, não nas minhas obras, não nas minhas escolhas, não no meu esforço, mas há poder no sangue, pois pelas suas pisaduras, pela sua vida, pela sua obediência, pela sua morte em obediência ao Pai, eu fui sarado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, seguia seu coração, seguia seu desejo, seu sonho pessoal. Deus não veio para satisfazer suas vontades como se fosse um gênio da lâmpada. Seus desejos são corrompidos, seus planos são humanos, seus sonhos são pervertidos, mas os planos de Deus são santos, os propósitos de Deus são superiores, as vontades de Deus vão trazer satisfação plena para a sua alma. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um fazia a sua vontade, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre ele o meu pecado foi lançado, para que sobre mim fosse lançado o seu sangue que me purifica, que me salva. E nós só podemos acessar tudo isso, meus irmãos, mediante a fé no sacrifício da cruz. Pastor, eu não consigo crer nisso. Lembre-se do homem que disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O homem desesperado porque a filha estava enferma, e Jesus disse: mas você... E aí o homem olha para Jesus e diz: se tu podes,
cura minha filha. E Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. E o homem se lança no chão em lágrimas e diz, ajuda-me na minha incapacidade. Pela fé, eu não tenho fé suficiente, Senhor. Porque nós achamos que fé é uma energia que existe dentro da gente. É uma coisa assim que a gente sente, é um arrepio que vem, é uma energia, como esse desenho japonês, é um ki. Ou se for Cavaleiro do Zodíaco, é o cosmos. É a energia. Ou se você for para uma religião, é o positivismo. Tem gente que acha que fé é isso. É você ficar... estou aumentando minha fé. Eita, agora a fé está aumentando. Não, meu irmão. Fé não é sentimento. Fé não é energia. Fé é informação. É crer em uma informação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou em pé na frente de vocês. Vocês têm fé nisso, meus irmãos? Diga amém. Ah, ainda bem. Eu ia dizer assim, rapaz, esse negócio está feio, viu? Vocês têm fé no que eu estou dizendo a vocês? Que eu estou em pé na sua frente? Sim, pastor. Por quê? Porque eu estou vendo. Isso é fé. Fé é a convicção daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. O sangue tem poder para limpar o teu mal. No sangue há poder. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o teu futuro, não importa o teu passado, não importa a tua essência, não importa o quão mal, perverso, ruim, destrutivo que você seja, há poder no sangue para limpar você. Ah, mas é o sangue, só que mais uma coisinha. Eu vou botar um sapato preto. Não! Eu vou para a igreja. Não! Há sangue suficiente. Há sangue suficiente para te salvar, para te purificar, para te transformar, para te tornar justo. Mediante a fé no Senhor Jesus, nós somos justificados. Mediante a fé, nós somos justificados. O verso 2 ele vai dizer que esse sangue não somente me salva, esse sangue não somente me limpa, mas esse sangue me sustenta. Olha o que ele diz no verso 2: pelo qual obtivemos também. Não parou só na salvação. Acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, na qual estamos fundamentados, firmados, solidificados. É essa fé que me justificou, é essa ação da graça pelo sangue que me salvou, que me limpou e que me sustenta. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se esse sangue te alcançou, se esse sangue te tornou justo, se esse sangue te deu paz com Deus, jamais você será perdido. Jamais você se perderá. Jamais você será esquecido pelo Senhor. Mas o Senhor me esqueceu? Não. Isso é um engano. Mas eu não estou sentindo. É engano. Há poder no sangue. Não só para salvar, mas há poder no sangue para sustentar pela graça, para nos firmar pela graça, para completar a boa obra que foi iniciada em nós. Mas você precisa, meu irmão, se questionar se você está nela. Tem pessoas que chegam e dizem: pastor, como é que eu sei que eu hoje sou um crente? Como é que eu sei que eu estou salvo? Aí eu digo: você está em guerra contra o seu pecado? De vez em quando. De vez em quando? De vez em quando você está em guerra com o seu pecado? Então quer dizer que tem momento que tu não está pecando. Maravilha, cara. Me ensina como é. Me ensina como é que vive assim, para ver se eu consigo pelo menos um dia ficar sem pecar. Porque, meu irmão, estamos em paz com o nosso pecado e em guerra com Deus. Quando somos justificados, estamos em paz com Deus e em guerra com o nosso pecado. É assim que funciona. E essa guerra é constante, essa guerra é diária.
E essa graça que nos firma, no verso 2 ele continua dizendo que é por isso, por essa graça que nos firma, que nos faz peregrinar em uma condição, nos faz peregrinar, pois essa fé que nos justifica também nos mantém em Jesus nessa vida. E ele continua dizendo que, por isso então, depois que ele diz que estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gente, eu tenho aqui 2 versículos que têm uma profundidade que só a palavra de Deus possui. É por isso que grandes pregadores demoraram, às vezes, no livro de Romanos, demoram anos pregando o livro de Romanos, porque é um livro impressionante. Só nesses 2 versículos tem coisas profundas. Quando ele diz que eu me glorio na esperança da glória de Deus, ele não está usando palavras bonitas e poéticas para você ficar, poxa, que coisa linda. Não, gente, olha o que ele está dizendo. Vamos tentar entender essa frase. Isso aqui vai dar base para a gente entender todo o resto do contexto. Vamos lá, vamos dissecar essa frase. O que é glória? O que é glória? Não é aquela mulher que você está pensando, não. O que é glória? Glória é a beleza e grandeza de algo ou de alguém. E quando nós falamos da glória de algo ou de alguém, nós estamos afirmando aspectos da beleza, da grandeza e da perfeição do que admiramos. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo porque capta bem a noção do que é glória. Está lá o noivo na frente, conversando, o pessoal, beleza, tá, o noivo lá, com aquela roupa sem graça, com uma flor aqui, não sei o que lá. Roupa normal, roupa de noivo, né? Roupa de noivo é sem graça. Quando começa, aí todo mundo se levanta para olhar quem? A noiva entrando. Aí vem a noiva com um vestido branco, cauda longa. Aí eu estou aqui citando um exemplo, certo? Cauda longa, toda arrumada. O pessoal, oh meu Deus, como ela está linda, meu Deus, não sei o que e tal. E ela vem. O que é que nós estamos contemplando? A glória da noiva. Essa sensação que você tem de olhar e dizer, caramba, como ela está bonita, é a glória da noiva. Quando a Bíblia diz, lá no Salmo 19:1, diz assim, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tem uns irmãos que as tardes daqui rendem fotos maravilhosas. A galera quer tirar foto bonita, o pôr do sol aqui da frente da igreja. Rendem fotos maravilhosas. Quem quiser fazer um book de casamento, mesmo que aqui pareça feio na frente, né, com mate e tudo mais, mas os fotógrafos têm a habilidade de transformar as coisas em coisa bonita. Então, fazer um book de casamento aí nesse mato aí na frente vai ficar lindo no pôr do sol. Pode ter certeza, viu? Estou dando a dica. Gente, a Bíblia está afirmando nesse salmo que Deus fez os céus de forma tão perfeita, tão bela e com tão grande poder, que todas as coisas, não só o céu, mas toda a beleza que a natureza produz, e que nos faz ficar abobalhados com tamanha beleza. Quando nós olhamos, é tão perfeito, tão belo, tão sábio nesse projeto, que nós estamos contemplando os atos artísticos do pintor soberano, que pintou cada detalhe da natureza. Existem animais que ainda são descobertos hoje em dia. Eu estava vendo um documentário uma vez e tinha uma aranha que ela vivia debaixo d'água. Eu digo, que danado uma aranha que vive debaixo d'água. Essa aranha, ela faz uma teia embaixo d'água, uma teia parecendo uma cuia, e ela sobe, puxa bolinhas de ar e põe dentro daquela teia. E ela fica respirando ali dentro, faz o ninho dela e tudo mais ali dentro. Não sei se é ninho ou é
mas ela faz a vida dela ali dentro. Mas por que ela faz isso? Para se livrar dos caçadores, dos... Aí tem... Mas eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa! Foi um Big Bang que fez isso? Não. Foi uma explosão? Não. Sabedoria. Arte divina. Então, quando eu olho para uma obra de arte, quando eu olho para uma obra, um prédio feito por o Oscar Niemeyer, quando eu olho para um projeto, quando eu olho para algo que o homem faz e vejo beleza, eu digo assim, que cara habilidoso. Quando eu vejo a música cantada, quando eu vejo um instrumento tocado com arte, com beleza, o que nós estamos contemplando ali? A glória do artista. É a glória do artista. É a beleza da sua sabedoria, da sua habilidade. Não somente, irmãos, as obras da criação de Deus revelam, mas todos os seus atos de provisão, nas coisas mais simples da nossa vida, revelam a glória e a grandeza de Deus. Revelam como Ele é perfeito, como Ele é justo, como Ele é bom, como Ele é poderoso. Contemplar a glória de Deus é ter a capacidade de observar a grandeza dEle em tudo que existe. Desprezar a glória de Deus é ver tudo que existe e ignorar o artista de todas as coisas. É isso que a idolatria faz, meu irmão. Torna você o astro, ou torna alguma coisa o astro no lugar de Deus. Romanos capítulo 1, verso 19 a 22, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, pois Deus lhes manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem desculpados. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque eles não são capazes de olhar para a criação, que está aí revelando grandeza, e dizer, isso foi desenhado por um escultor, isso foi pintado por um pintor, isso foi pensado por um grande engenheiro, isso foi concebido por alguém poderoso demais. São atos de bondade, mas não só a criação, meu irmão, o bater do teu coração, a tua vida, a tua história, todas as coisas escritas contemplam a grandeza da graça, da soberana vontade, da sabedoria divina, em todos os detalhes mais íntimos da sua existência. Deus concebe para a glória dele todas as coisas que existem em você. Um olhar adorador, meu irmão, é um olhar que tem a capacidade de um microscópio, de ver pequenas coisas e se admirar pela sabedoria do projeto, ou de um telescópio, que olha as galáxias e se impressiona com o tamanho do poder de Deus. Isso é a capacidade de contemplar a glória de Deus. Mas é necessário você entender que a criação não é o único motivo de adorar e ver a glória, a beleza e as perfeições de Deus. Pois Jesus é Deus que se fez carne, vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Tudo que Jesus é tudo que Deus é. Tudo que Jesus faz é tudo que Deus faz. Tudo que Jesus diz é o que o Pai falou. Tudo que Ele fez é a glória manifesta de Deus nos homens. Mas a obra de Cristo não somente manifestou glória no seu nascimento, glória na sua cruz, mas também manifesta glória nas profecias, nas promessas de que o reino de Deus chegou, e esse reino avança dia após dia, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Como é bom, meus irmãos. Certa vez Billy Graham foi questionado por que ele não se candidatava a ser presidente dos Estados Unidos. Ele diz, eu nunca vou me rebaixar de arauto do Rei dos Reis para presidente dos Estados Unidos. Porque todos esses reinos vão passar, toda a glória deles também.
Todas as coisas que você faz para esse mundo, as glórias que esse mundo tenta fazer com que você fique rebolando para mostrar para os outros nas redes sociais, meu irmão, isso tudo vai passar, isso tudo vai ser sombra, isso tudo vai ser derrubado, mas aquela pessoa que você ganhou para Cristo é glória, que você vai carregar por toda a eternidade. É a obra da salvação em Cristo Jesus. É isso que de fato é a grande obra que você pode fazer através da sua vida. Então, meu irmão, nós entendemos e esperamos esse reino que está avançando. E nós, que fomos comprados por tão grande e perfeita obra, reinaremos e estaremos com Ele em um reino todo amor, toda justiça, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá dor e morte. Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós nos gloriamos, a beleza em nós, porque nós somos o povo comprado com alto preço. A beleza em nós, apesar dos nossos pecados, porque nós nos gloriamos na verdade, no fato de que o sangue me salvou. Nós somos um povo comprado por alto preço, para mostrar obras santas, obras que glorificam, obras que fazem as pessoas olharem e dizer: por que você faz isso? Nós dizemos: por Jesus. Porque você vive assim, nós dizemos: por Jesus. Porque você está tão feliz, nós dizemos: por Jesus. Por isso nós vivemos nesse mundo, porque nós esperamos. Ele é real, Ele é fiel, Ele controla tudo. Todas as células do meu corpo estão sob o domínio exclusivo do Rei do Universo. A minha vida, o meu respirar, quantas vezes o meu coração bate, estão sob o domínio daquele que criou o universo e que derramou o sangue vindo para esse mundo para salvar um ser indigno como eu e como você. Sabe o que é isso que eu estou fazendo? Estou me gloriando aqui, diante de vocês. Estou me gloriando na glória de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou o centro do coração de Jesus, como tem gente ensinando isso por aí. Mas eu estou dizendo que eu não sirvo para absolutamente nada se eu não estiver no Senhor. Que em mim não há bem nenhum, a não ser o Espírito Santo que habita em mim. Que o bem que eu faço é resultado da cruz, mas o mal que eu faço é resultado da miséria do meu coração, da minha rebelião a Deus, da minha tentativa de entrar em guerra de novo com Ele. Então, meu irmão, não há absolutamente nada em mim, nada em nós. Tudo é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E por isso, meu irmão, nós esperamos um reino, nós nos gloriamos, nós pronunciamos uma beleza que há em nós que não é nossa. E nós podemos esperar num futuro que foi guardado para nós, que está determinado para nós. E é por isso que ele diz, e eu vou ler de novo, e agora você vai entender. Vamos ler novamente o texto? Agora você vai dizer: ah, agora faz sentido. Vamos ler novamente, olha só. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus não é honrado como deveria ser pelos homens no mundo hoje. O meu ministério, o que eu faço aqui domingo após domingo, e cuidar de pessoas e de almas, não é valorizado pelo mundo, não é visto pelo mundo. Agora, se eu fosse um político, se eu fosse um mega profissional, dono de uma multinacional, o mundo ia estar batendo palmas para mim. Mas o que nós fazemos para Cristo não é valorizado. Porque o mundo não valoriza a glória de Deus. Mas eu espero que um dia o mundo inteiro vai ver essa glória. E todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Uns para a salvação, outros para a condenação. Vão dizer: Jesus é o Senhor. Alguns vão dizer: Ele é o Senhor que me comprou. Outros vão dizer: Ele é o Senhor e estou condenado, pois eu não reconheci essa glória.
Então, nós esperamos, nós temos esperança dessa glória manifesta, que se confessou em Cristo Jesus e que se manifestará completamente no futuro. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O nosso trabalho, o nosso projeto aqui, a nossa igreja, a nossa comunidade, ela está construindo uma história para a eternidade. O que nós fazemos aqui domingo após domingo, meu querido irmão, o que você faz aqui, quando você disponibiliza 1 hora da sua semana, 3 horas da sua semana, para vir para o ensaio, para fazer um evangelismo, para ir na FAP, para ir no Homens de Cristo, isso que você faz, meu irmão, é isso que vai permanecer. No teu trabalho, o teu testemunho cristão, a tua vida, é isso que vai permanecer. Não é o teu prolabore, não é o teu salário, não é o teu cargo que vai permanecer, porque não é esse o alvo. A nossa alegria da glória, meu irmão, não é somente no futuro, mas a nossa alegria da glória também é no presente. E como é que acontece? Pastor, você acabou de falar do céu, vamos olhar para o céu, que glória. Não, eu quero agora, além de você olhar para o céu, te fazer olhar para agora, e se gloriar agora. Como? Vamos continuar? E não somente isto, verso 3. Mas também nos gloriamos nas tribulações. O que são tribulações? Tribulações são experiências que causam dor. Experiências que me tiram do eixo. Experiências que mexem comigo. São tribulações. Você está passando por tribulação, meu irmão? Pastor, eu estou. Tem algo que está te preocupando? Tem. Tem algo que está doendo? Tem. Isso é tribulação, meu irmão. O nome disso é tribulação. Só que Paulo está dizendo que a gente se gloria na tribulação. Peraí, Paulo, você está louco, cara? Como é que eu vou dizer assim? Que eu estou sendo atribulado. Você vai entender por quê. Se você, por acaso, é um cara desonesto, roubou e foi para a cadeia, ou não foi para a cadeia, mas está usando uma tornozeleira, ou sei lá, se você fez coisa errada e está sofrendo por isso, essa tribulação não é essa tribulação que ele está falando aqui. A tribulação é o fato de que nós queremos viver para a glória de Deus. Mas a vida e as circunstâncias às vezes nos movem, nos machucam, nos apedrejam. A vida às vezes nos traz dificuldades das mais diversas. E essas dores então, chamadas de tribulações, manifestam, revelam o nosso coração. Porque é na hora que você tem um terremoto, que a estrutura de uma casa é testada. Você fez uma casa, um projeto de engenharia muito bem feito, não tem nenhuma rachadura, mas tem um pequeno tremor de terra. É nesse pequeno tremor que as paredes vão ser testadas. É na tribulação, meu irmão, que a sua fé é revelada. Não é no bem bom não, que você... Não, mas é na hora da tribulação que as doenças e as enfermidades da tua alma saltam para fora. É na hora da falta de dinheiro que você é tentado a roubar para resolver o problema. É na hora da tribulação que o seu coração está sendo provado para ser aprovado, ou está sendo provado para ser reprovado. Porque na hora da tribulação que nós nos deparamos com o espelho de Deus, dizendo assim: esse é você, essa é a sua estrutura, é isso que você é, frágil, pó. É na hora da tribulação que nós provamos a nossa essência. Então nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por quê, meu irmão? Uma vez eu vi um vídeo, o cara estava correndo. Aí veio um camarada, um doido, pulou e empurrou o cara. Aí o corredor, não lembro a nacionalidade dele, o cara desviou, se segurou, fez assim, quase que caía. Se eu não me engano, eu acho que ele caiu, levantou e continuou correndo. Deixa eu usar essa ilustração. Aquele cara estava correndo a vida cristã. E aí veio a tribulação, uma doença, uma dívida, um assalto, uma dificuldade, uma tentação. Pulou a cerca e empurrou você que estava correndo a caminhada cristã. E aí, meu irmão,
aquilo ali está tentando tirar você do caminho. Mas você tem um alvo. O meu alvo é terminar a carreira. Eu vou relar o joelho, eu vou me machucar, mas eu vou continuar a carreira. Eu quero continuar a trajetória que eu iniciei. É nessa hora que vem dúvidas, é nessa hora que vem perguntas não respondidas, é nessa hora que vem fraqueza da nossa fé, a nossa humanidade. É nessa hora então, meu irmão, que a perseverança entra em cena. Porque eu preciso entender se de fato eu quero permanecer no caminho que o Senhor me colocou. É nessa hora que vem os falsos deuses. Aí vem uma pessoa do outro lado da cerca dizendo assim: vem, homem, você já tentou de tudo, não tem nada não, vem passar uma aguinha. Homem, ó, é porque esse negócio de ser crente, isso não vale a pena não, vai para outro canto. Ó, esse negócio de acreditar no projeto de Deus, nessas coisas que a igreja está te ensinando, isso aí não existe não, isso não está resolvendo a tua vida não. Ó, tá vendo o que aconteceu? Empurrou e derrubou você. Então vem para cá, meu irmão, tem uma alternativa para você. É nessa hora que entra a perseverança. Aí você vai dizer: não, eu vou perseverar no caminho que está proposto para mim. Eu vou continuar confiando no Senhor. Eu vou continuar lutando contra o meu pecado. Eu vou continuar fazendo aquilo que a palavra me manda fazer. Eu vou continuar obedecendo a palavra de Deus. Eu vou continuar no caminho. A perseverança bateu a porta. Você perseverou. Verso 4. A perseverança produz experiência. Porque na hora que eu me mantenho, é na hora que eu experimento a graça, o poder, a misericórdia, a bondade de Deus. Porque Ele me levanta, porque Ele me sustenta, porque Ele me capacita, e eu percebo que eu estou no rumo certo, que foi bom não desistir, foi bom continuar orando, foi bom continuar acreditando, foi bom continuar esperando, foi bom continuar acreditando que aquele caminho é a vontade do Senhor, foi bom perseverar, e eu experimento Deus na minha vida. E essa experiência produz esperança. E aí eu olho e digo: se esse Deus cuidou de mim, se na hora da dificuldade eu vi as mãos dele, se quando eu duvidei eu permaneci e ele me sustentou, se quando eu fraquejei ele me levantou, o fim dessa trajetória vai ser maravilhosa. O fim dessa corrida vai ser gloriosa. E a minha esperança é chegar lá. E a experiência produz esperança. E eu fico mais forte ainda, mais sorridente ainda na carreira. Eu fico na maratona com um sorriso estampado no rosto, porque está chegando o dia. Está chegando o dia. E o verso 5 ele diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados. A esperança não me decepciona. Sabe por que ela não me decepciona? Eu não estou esperando num sonho vazio. Não. Eu não estou esperando numa coisa que diz: é só lá, então eu vou continuar vivendo aqui e lá eu tenho. Não, eu sei que é lá. Eu espero o dia, o grande dia eu espero. Mas eu sei que não é só lá. Sabe por quê? Porque eu só experimento a graça por causa de uma coisa chamada amor. O amor de Deus por mim. O amor de Deus por você. Sabe por quê? A esperança não nos confunde. Não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo selado em mim me dá a convicção de que eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Eu fui comprado por Ele. Não há mais condenação para mim. Eu luto contra o meu pecado, pois eu amo o meu Senhor e abomino a minha maldade. Eu pertenço a Ele, pois o Espírito Santo me dá a convicção de que eu sou filho de Deus e não há nada, absolutamente nada, que me tire esse amor. E esse amor que me sustenta. E quando eu olho para a cruz, e o Espírito Santo diz: foi por mim. E o Espírito Santo diz que foi por você. Não há tribulação no mundo
que tire de você o fato de que você é amado por Deus. E quando você persevera, você é confirmado. E quando você é confirmado na esperança, você é confirmado na esperança por causa do amor que a cruz te mostrou. Então, quando eu olho para o futuro, eu energizo o meu coração para continuar correndo. Quando eu olho para o passado, eu refrigero a minha alma, porque a cruz diz: eu te amei. Que carreira gloriosa, meu irmão. E isso me faz lembrar da seguinte ilustração. Certa vez eu não terminei a corrida não, eu me machuquei. Mas eu era adolescente, eu fui para uma maratona da escola. E aí eu lembro que minha mãe disse assim: você vai? Aí eu não estava meio desanimado, ela disse: não, você vai, vá, que você vai dar certo e tal. E ela me animou que eu tinha que ir, não sei o que e tal. E eu estava lá correndo, morrendo, né? Correndo e morrendo. Mas sempre que eu pensava em desistir, eu lembrava da minha mãe dizendo assim: vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Eu dizia assim: não, vou continuar correndo, porque as pessoas estão me esperando. As pessoas estão esperando que eu termine. Eu não terminei, gente, infelizmente, foi uma tristeza para mim, né? Uma coisa, eu já superei, viu, gente? Quer dizer, quase, né? Mas assim, gente, eu recebi uma medalha de honra. Pelo menos competiu, né? Ainda tem essa medalhinha em casa. Mas eu lembrava, eu achava interessante, dizer assim, eu olhava e dizia assim: quando eu chegar no final, adolescente, eu acho que pré-adolescente, mais ou menos na idade de Lazinho, eu olhava assim: vou chegar no final em primeiro lugar, eu vou estar no pódio, dizendo assim, ei, minha mãe batendo palma: meu filho, parabéns. Aí um sonho, né? Um sonho infantil. Mas era uma esperança. E eu corria. Eu dizia: eu vou parar. Aí dizia: não, mas minha mãe estava me esperando. Minha família disse que eu ia dar certo. Então, meus professores estão esperando. Então, ou seja, o amor me fazia querer continuar. A esperança me fazia querer terminar. Mas a tribulação me fez torcer o pé e eu não terminei minha prova. Aí você diz: pastor, mas você não perseverou? Meu amigo, a dor era muito grande, eu não consegui. Mas eu tenho certeza que na vida cristã não é assim. Sabe por quê? Porque o poder não está em nós. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E todo o que o Pai me dê, de maneira nenhuma o perderei. Mas no último dia eu vou ressuscitá-lo. Essa é a minha esperança. Essa é a tua esperança. É nisso que esperamos. Sabe por quê? Ele vai explicar isso nos versos finais. A gente vai só ler, para você entender. Ele vai dizer por quê. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Ou seja, se por um justo as pessoas não querem morrer no lugar de um justo, ainda mais por um pecador como nós. É isso que ele quer dizer no verso 7. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Você diz assim: meu irmão, pastor, eu não sei se Deus me ama. Eu quero uma prova de amor. Vamos ler. Deus, me dê uma prova de que você me ama. Vira 180 graus. Eita. É isso. Deus, me prova que você me ama. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, meu irmão, você vai terminar a corrida. Porque enquanto você era inimigo, foi amado. Quanto mais amigo, quanto mais justificado, você vai terminar a carreira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Pastor, como é que então eu testemunho sobre Jesus na minha vida diária? Quando você continuar a carreira que foi proposta para você. Quando a tribulação bater na sua porta. Quando a dor bater na sua porta.
Faça como o irmão Geraldo. Se eu sair daqui, eu vou cultuar a Deus, porque Deus é bom. A gente hoje, quando soube a notícia, a gente chorou aqui na reunião de liderança, porque eu tenho certeza que ele está num culto muito melhor do que esse. Pode ter certeza. Oh, esperança maravilhosa, meus irmãos. Oh, graça maravilhosa, meus irmãos. Não há nenhuma religião no mundo capaz de nos dar esperança assim. Então não importa a dor que você esteja passando, não importa a dificuldade, não importa a tribulação. Elas vão tentar tirar você, mas não ceda. Não ceda. Olha para frente, olha para a esperança. Olha para o fim da corrida. E tenta continuar correndo, pela graça. E para entender se você foi chamado para correr, olha para trás, olha para a cruz e vê o amor de Deus. E diz, Ele me chamou. Ele me chamou para correr. E eu vou continuar correndo. Se eu cair, Ele vai me levantar. Se eu cair, Ele vai me sustentar. Se a tribulação vier e tentar me tirar do caminho, eu vou mostrar que ela não vai fazer isso, porque o amor de Deus me amou. A graça de Deus me salvou. E aí você vai dizer, põe o meu testemunho de Jesus, vivendo a fé para a qual você foi chamado. No meio da tribulação, testemunhe a sua esperança. Se Deus te chamar para ser testemunha no meio da dor, em meio às lágrimas da dor que você está sentindo, diga assim, Deus é bom. Deus é bom.